Olá, boa tarde a todos. Temos hoje mais uma sessão do nosso Promover a Iniciativa Empresarial. Desta vez vamos estar com uma pessoa muito qualificada na área da inovação, da investigação, etc. É o José Carlos Caldeira, a quem eu agradeço desde já ter aceito este desafio de conversar um bocadinho connosco. Recordo para todos os que nos estão a ouvir que isto está inserido no Melting Business. O Melting Business pretende fomentar ideias de negócio e ter um output final de criação de um hub nas áreas do agroambiental, nas áreas do turismo, nas áreas da economia do mar, nas áreas do território, e por isso estão em muitas das escolas, no dia de hoje, a ocorrer concursos de ideias, roadshows, etc. Estamos a recolher pitch decks, temos registado uma animação muito grande por parte desta comunidade, e estamos muito convencidos que é possível gerar valor desta intervenção que a Gavi achou que devia ter na dinamização da iniciativa empresarial em Portugal. E eu vou começar esta conversa, como é costume, pedindo ao nosso convidado, que tem muitas competências, por isso pedindo para resumir as suas competências, para se tentar apresentar na primeira pessoa, que é sempre o primeiro desafio que nós pomos. Eu digo já que a sobrequalificação do Zé Carlos pede-me ou sugere-me que eu lhe peça que tente ser sintético nessa autoapresentação. Obrigado, Zé Carlos, mais uma vez por teres vindo. Obrigado eu, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. E para eu me apresentar de uma forma mais resumida possível, eu diria que a primeira coisa que eu sou engenheiro. E é provavelmente a coisa que eu gosto mais de ser, engenheiro. Engenheiro no sentido de pensar coisas novas, fazer coisas, pô-las a funcionar no terreno. Depois, sou, antes de mais, e de há muitos anos, desde sempre, investigador do INESC-TEC, primeiro do INESC no Porto, depois do INESC Porto e agora no INESC-TEC, e estou já há uns anos no Conselho de Administração. Tenho nesse domínio, tenho uma atividade, portanto, na vertente daquilo que nós designamos a inovação baseada no conhecimento, portanto, e estas duas palavras são muito importantes. Inovação, ou seja, mais uma vez, pôr coisas a funcionar no terreno, na prática, nas empresas, mas baseada no conhecimento, ou seja, com incorporação do conhecimento científico e tecnológico. Nessa área tenho desenvolvido um conjunto grande de projetos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, diria sobretudo na área industrial, num contexto alargado, digamos assim, embora a instituição tenha intervenção em muitas outras áreas, incluindo na área da agricultura e da floresta. E, portanto, essa é a minha atividade principal. Depois, tenho também uma atividade, já há uns anos, agora não executiva, no Produtec, no Cluster Produtec, que é um cluster de tecnologias de produção, portanto, que reúne empresas e a fileira das tecnologias de produção, mas que reúne também um conjunto grande de empresas que nós designamos os setores utilizadores, no qual se engloba, nomeadamente, a agroindústria. E tenho depois uma atividade grande, como eu disse, a nível europeu, num conjunto de iniciativas em torno da investigação e da inovação e particularmente da indústria. Finalmente, pode ser relevante para a conversa, a meio deste percurso, um bocadinho a meio, mais chegado agora para o fim, durante quase 4 anos fui presidente da Agência Nacional de Inovação, o que me permitiu ter, uma intervenção do lado da política pública, dos instrumentos, dos financiamentos, o percurso foi esse que me deu enorme prazer e onde também aprendi muito. Mas, portanto, depois, quando terminou, regressei à minha atividade principal, à minha ocupação principal, que é o INESC-TEC. Portanto, para ser o mais resumido possível, é isto. Foi ótimo, grande poder de síntese. Não há nada como ter um engenheiro como convidado para que esse pragmatismo exista também na conversa. Eu vou-te pôr uma pergunta primeiro de enquadramento geral, perguntando assim, sabendo nós que a indústria alimentar e todo o setor agroalimentar tem crescido nestes últimos 12 anos,
eu diria que até em alguns destes períodos a quase 2 dígitos. Pode-se falar da emergência de uma indústria 4.0 no setor alimentar ou no setor agroambiental? Sim, aliás, o setor, eu diria agroalimentar, que é aquele que eu conhecia há mais tempo, não tanto o agrícola nem o florestal, mas a agroindústria, é uma indústria que, por os requisitos que tem, nomeadamente de segurança, de controle de processo, etc., etc., é uma indústria onde já existe há muitos anos um elevado grau de digitalização ou de utilização de tecnologias digitais. Naturalmente, as tecnologias disponíveis à data, não é? Pronto. Mas aquilo que foi mais surpreendente para mim, tem sido mais surpreendente para mim, eu se calhar diria um bocadinho por ignorância anterior, mas não só, porque é mesmo aquilo que está a acontecer, é a mudança brutal que está a acontecer no setor, na componente mais agrícola e florestal, de adoção de tecnologias digitais. E posso-vos contar uma história verdadeira, que eu quando saí da agência, saí do INESC para a agência em 2014, e nessa altura o INESC não tinha projetos na área agrícola e florestal. Tinha coisinhas muito pequeninas. E, portanto, quando eu regressei menos de 4 anos depois, fui surpreendido com uma realidade de 20 e tal projetos nessa área. Eu fiquei muito admirado porque, de repente, pensei, mas o INESC agora faz investigação na área agrícola e a grande maioria dos projetos não eram projetos de desenvolvimento de tecnologias de base para a área agrícola, mas era a adoção ou a transferência de tecnologias desenvolvidas de outros setores para o setor agrícola. E isso foi uma transformação grande que se verificou nos últimos anos, com uma capacidade desse setor e também do florestal, mas eu gostaria de destacar sobretudo o agrícola, num fortíssimo esforço de adoção de tecnologias digitais, permitindo, também é preciso dizer, recuperar um atraso histórico que se verificava relativamente a outros setores quanto à questão da adoção das tecnologias digitais. Atenção que há nichos no setor agrícola onde essa tecnologia já era utilizada, mas de uma forma tão alargada como temos assistido ultimamente, é realmente uma transformação grande. E eu penso que isso naturalmente resulta de uma necessidade do setor, uma maior disponibilização e mais fácil acesso das empresas a estas tecnologias, quer pela sua evolução de custos, quer pela sua disponibilização. Também acho que não é de certeza, digamos, inocente ou, digamos, afeta este processo ou tem contribuído para este processo a chegada ao setor do que eu chamo a geração Erasmus, ou seja, um conjunto de jovens responsáveis que têm não só com formação superior, mas com o mundo, né? Foram lá para fora, viajaram, conheceram e montaram as suas redes e quando regressaram ao país trouxeram essa vontade e esse conhecimento para utilizar estas tecnologias digitais. Portanto, há aqui uma transformação grande. Eu diria que, comparativamente com outros setores da economia, é mais acelerada, porque também o ponto de partida é mais baixo. De qualquer forma, é muito relevante, e não é por acaso que no Inesctec o setor agroflorestal é das nossas 5 principais áreas de atuação, aquele que arrancou mais recentemente, mas é também o que está em crescimento mais acelerado e mais rápido, não só em termos já de adoção e de transferência de desenvolvimento de projetos com empresas portuguesas, mas também a capacidade de levar empresas portuguesas, e juntamente com o INESC e com outras organizações, a participar nos programas europeus, o que é, digamos, num período de tempo tão curto como foi, isto porque eu consigo comparar com outros setores a evolução, essa evolução, os anos que demorou nos setores, é verdadeiramente assinalável. Eu gostava de pegar nessa nesse contributo que deste e também na tua experiência como presidente da ANI e na experiência pública que tiveste de gerir uma agência muito relevante naquilo que foi a distribuição, foi e é a distribuição de incentivo público para muitas entidades. E por isso gostava de que tu nos desses a tua posição, otimista ou pessimista, acerca de 2 coisas. A primeira, estas críticas que se ouvem ao PRR e ao atraso que parece existir na implementação verdadeira do Portugal 2030.
o que é que se passa aqui? São dores de uma maioria absoluta ou é apenas somos apenas nós que não estamos a ver o dinheiro a chegar às empresas e a dinamizar a economia verdadeiramente? A segunda, qual o estado da arte entre a ligação dos centros de conhecimento, e tu estás num centro de conhecimento e de tecnologia dos mais relevantes em Portugal, mas como é que estamos desse interface entre os centros de conhecimento e as empresas, e como é que isto, e se o desafio não é fazer, porque eu acredito que mesmo nos fundos comunitários não são as grandes empresas que estão a sofrer, mas este tecido de micro e pequenas empresas que tem tido dificuldades em sobreviver numa altura como esta, em que parece, pelo turismo e pelo desempenho das exportações de bens transacionáveis, que parece até ser uma economia com números aceitáveis. Mas a verdade é que nós no dia-a-dia não sentimos isso. Por isso, qual é o estado da arte destas duas ligações, público-privado, universidades-empresas? Deixa-me começar pela última, que é mais fácil, ajuda-me a preparar a resposta para a segunda. Esta ligação ou a colaboração entre as empresas, e eu não gosto, e ainda hoje de manhã estive num evento público aqui no Instituto Superior Técnico, e disse aquilo que vou dizer aqui, vou repetir sempre, que é a expressão relação universidade-empresa devia ser proibida, porque ela é indutora em erro de muita gente. A quantidade de empresas que é capaz de dialogar diretamente com uma universidade ou com uma unidade de investigação de uma universidade é muito pequena. Isto porque, em termos de investigação, isto porque para isso é preciso que essa empresa consiga decompor as suas necessidades, os seus desafios em áreas de inovação e depois nas suas várias áreas específicas de investigação e depois ir discutir uma necessidade de investigação com uma universidade, porque é esse patamar que a maior parte dessas entidades é capaz de dialogar de forma... Ora bem, a maior parte das nossas empresas, como nós sabemos, não tem esta capacidade de dialogar, discutir investigação, várias delas nem sequer têm um departamento de inovação. Mas, ao longo dos anos, nós fomos cobrindo, digamos, preenchendo esse gap com aquilo que nós designamos as instituições de interface. E é aí que aparecem instituições como a Inesptec, que é capaz de pegar ele próprio em áreas, digamos, percebendo um desafio de uma empresa ou de um setor, que são normalmente desafios multidisciplinares, perceber quais são as áreas de investigação que é preciso combinar, combiná-las, fazer um protótipo industrial e entregar a uma empresa uma coisa que já é mais próxima do mercado do que uma unidade de investigação mais a montante de uma universidade. Mas assistimos também a um movimento semelhante digamos, bottom-up, não é? Digamos, das empresas dos setores, sobretudo daqueles mais tradicionais e com mais PMEs, que foi a criação, o aparecimento dos centros tecnológicos, não é? Que são entidades setoriais que ajudam as pequenas empresas nesta ligação e neste esforço de investigação e inovação. Portanto, e o que nós assistimos efetivamente é que nos últimos anos, fruto da evolução da economia, da evolução das empresas, dos próprios recursos humanos, como eu disse há pouco, o número de empresas que estão a colaborar com o sistema científico e tecnológico, portanto, a gente não deve falar a ligação universidade-empresa, deve falar a ligação empresas, sistema científico e tecnológico, não é? E não apenas as universidades. E, portanto, esta ligação, esta articulação entre empresas e os vários atores do Sistema Nacional de Inovação tem aumentado de forma significativa. E já agora os instrumentos ajudam, mas não são o principal drive. O principal drive, a principal motivação desta alteração é precisamente os desafios de competitividade que se põem às empresas. É a necessidade que as empresas têm mesmo, se quiserem sobreviver hoje em dia, de apostar na inovação, mais ou menos tecnológica, mas para apostar na inovação, tal como no passado foi muito importante a questão da qualidade ou a questão do marketing, hoje em dia a questão da inovação é um fator fundamental na competitividade das empresas. E dos vários setores mais tradicionais, mais avançados, é horizontal. E, portanto, as empresas inovam porque são obrigadas a inovar por questões de sobrevivência e de competitividade. E, portanto, por um lado, há uma maior necessidade sentida pelas empresas, por outro lado, também há uma maior capacidade e disponibilidade dos centros de saber, das universidades, etc., de fazer esta colaboração. Depois, em cima disto, os instrumentos públicos podem ajudar mais ou menos, mas não são eles o principal
drive, não são eles a principal motivação. A principal motivação é a necessidade que as empresas têm de apostar nestas áreas. E, felizmente, como eu disse, nos últimos anos já temos assistido a uma evolução muito grande. Aquilo que no passado eram, quando a gente encontrava uns casos de sucesso, sobretudo em empresas mais de média dimensão, não tantas pequenininhas, era um bocadinho a exceção que confirmava a regra. Hoje, felizmente, o número de casos de sucesso já é tão grande e tão diversificado que quando alguém me diz, e dizem-me, continuo a dizer, que do lado das empresas, que não conseguem falar com as universidades, porque as universidades são isto, aquilo, aquilo outro, né? Eu já tenho informação suficiente e casos suficientes para perguntar, olha, tenho a certeza que o problema não é seu, é que eu conheço 10 empresas como a sua que estão a fazer isso e bem. E a mesma coisa do lado das universidades. Quando alguém das universidades diz que não consegue falar com as empresas, que os empresários são isto e aquilo e não sei o que mais, eu digo, olha, mas tens a certeza que o problema não é teu? Olha que eu conheço de vários colegas teus, investigadores, que conseguem colaborar com as empresas e produzir também resultados científicos que são relevantes, naturalmente, para a carreira dos investigadores. Portanto, houve uma evolução muito positiva nessa vertente, e isso é importante restar. Ainda há muito caminho para fazer, claro, sim, mas houve uma evolução muito positiva e isso é importante restar. Depois, o papel das políticas públicas, dos instrumentos, etc, etc. Eu penso que aquilo que está a acontecer, eu diria que não é muito surpreendente, eu diria. Porquê? Porque nós, na prática, temos, em vez de um programa, passamos a ter 2. E se nós formos ver, pelas razões históricas que nós conhecemos, de dificuldade da administração pública, de criar novas equipas, de contratar pessoas, etc, etc, as coisas estão a ser executadas mais ou menos pelos mesmos. E os recursos não são elásticos a esse ponto, não é? E, portanto, há o atraso que se verifica no arranque do Portugal 2030, tem a ver naturalmente com o esforço que foi necessário fazer para arrancar o PRR, e, portanto, agora que o PRR já está, enfim, mais nos trilhos e andar, digamos, começamos a ver as coisas a aparecer do lado do Portugal 2030. O PRR em si é um programa, enfim, o Portugal 2030, enfim, já saiu a parte da inovação produtiva, ainda não saiu a parte do ID, que é aquela que eu conheço mais de perto, mas eu arriscaria a dizer, tal como no passado, as alterações não serão muitas, portanto é uma evolução, que eles chamam de evolução na continuidade. O PRR não, o PRR foi visto como uma coisa nova. E, portanto, arrancar com uma coisa nova é sempre mais complexo, não é? E, portanto, eu diria que se nós tivéssemos tido a capacidade de, efetivamente, digamos, manter as equipas que estavam, os recursos que estavam no PT 2020, passá-los para o PT 2030 e criar equipas novas, quase unidade de missão, para executar o PRR, mas, digamos, pessoas novas, sangue fresco, recursos acrescidos, provavelmente poderíamos ter as coisas, nomeadamente do Portugal 2030, já um bocadinho mais avançadas. Não sei se teríamos muito do PRR, como eu digo, é sempre fazer uma coisa nova, num contexto que é difícil, porque nós sabemos o que é que... Eu estive do lado lá durante 4 anos e, portanto, tenho sempre essa experiência. Nós sabemos o quão difícil é, no contexto público, fazer qualquer coisa de novo, contratar pessoas, contratar computador, arrancar com sistemas de informação novos, etc, etc. E, portanto, é natural que montar uma máquina para executar uma coisa nova, no contexto nacional, particularmente no contexto nacional, por causa destas limitações, demora sempre um bocadinho mais. Muito bem, acho que foi uma resposta muito clara, embora me continue a parecer que os instrumentos têm um papel indutor muito relevante, em especial nos tecidos de micro e pequenas empresas. Eu podia dar muitos exemplos de pequenas empresas que estão mesmo à espera do investigação e do IDT, da abertura do IDT, porque têm projetos que não deviam esperar tanto tempo como estão a esperar. O Banco de Fomento também não tem conseguido dotar-se das tais estruturas de capitalização das empresas para resolver este problema. Eu, por exemplo, Capitalizar Estratégico, há projetos há mais de um ano à espera para serem aprovados, mas percebo. Agora, o que digo é que com cada vez menos tempo o problema não se vai simplificar, Não. porque o dinheiro continua a existir e cada vez o relógio cada vez anda mais depressa, e por isso em cima do PRR, e eu lembro que há uma unidade de missão chamada Recuperar Portugal, o que ela não tem é depois estruturas técnicas de apoio, não é?
porque as estruturas são as mesmas e assentam em cima dos organismos intermédios que todos conhecemos, não é? E foi isso E que eu por digo. isso fechar o Portugal 2020 com o nível de compliance que agora existe, lançar o Portugal 2030 e ainda cumprir um PRR com esta dimensão, não é de facto fácil, Não é fácil. se não se mexer estruturalmente na forma como estas coisas podem acontecer. Eu agora era capaz de falar em 3 anacronismos que aqui anotei, ou 3 tensões que aqui podem existir. E vamos voltar ao agroalimentar e ao nosso sistema produtivo. E este primeiro anacronismo que te colocava é: nós importamos cerca de metade daquilo que comemos. E nós deitamos ao lixo cerca de metade daquilo que não comemos, ou daquilo que deixamos no prato, ou na produção desperdiçada, ou etc, etc. Onde é que tu achas que fica o equilíbrio desta soberania alimentar que nós deveríamos ter e segurança alimentar que nós deveríamos ter? Eu depois, noutro anacronismo, vou-te pôr o problema da demografia e essa questão, mas agora só isto do desperdício e isto da falta de crescimento, apesar de tudo, que nós temos tido na nossa produção e soberania alimentar, como é que isto se equilibra? Deixa-me dizer-te, o problema, a vertente que me preocupa mais é a segunda, é a do desperdício alimentar, não é? Porque essa quer dizer, qualquer pessoa, não é? É fácil, isto também é um bocadinho demagógico, porque qualquer pessoa diz isto, não é? Mas eu destacava isso pelo seguinte, porque não é só na área, eu vou fazer uma comparação com outras áreas, não é? Não é só na área alimentar, em muitas coisas, não é? Nós hoje embarcamos numa sociedade que os produtos, a maior parte dos produtos foram orientados para ser produtos de curta duração. Né? E eu dou sempre o exemplo do telemóvel. Quando começamos a ter telemóvel, aquilo que o telemóvel avariava primeiro era a bateria, mas nós tínhamos a possibilidade de substituirmos a bateria e o telemóvel durava mais 3 anos. Né? Não foi por acaso, de certeza, que de repente as baterias, deixou de ser possível mudar as baterias nos telemóveis, né? Pelo menos de forma oficial. Porque os produtos começaram a ser desenhados para durar pouco, para serem substituídos para deitar fora. E nem para ser reparados, né? Basta pensar no que se passa na moda, por exemplo. Né? A moda, a quantidade de coisas que se produzem, a rotação da moda, e portanto a quantidade de peças, e isso hoje está a ser um problema, que nós sabemos, está a ser um problema brutal, não só em termos de matérias-primas e da soberania nas matérias-primas, não é? Mas mesmo do conjunto de recursos que estamos a executar, a gastar do planeta. Ora, há hoje, como eu digo, a tecnologia hoje permite-nos optar por soluções alternativas que visam reduzir esse problema, ou seja, procurar produzir aquilo que o consumidor precisa, quando precisa, o que ele precisa e onde ele precisa. E se nós conseguimos, não estou a dizer que lá chegamos nas áreas todas muito rápido, mas dou já um exemplo para exemplificar. Se nós conseguirmos fazer isto, por exemplo, se nós pensarmos só tudo aquilo que nós produzimos para stock e que depois nunca chega a ser vendido e depois acaba ou em monos ou em outra coisa qualquer, ou no lixo, seja o que for, e na área alimentar, tudo aquilo que a gente produz e que depois passa ao prazo de validade e por aí fora. Então, se nós conseguirmos aproximar a produção da procura, primeiro, nem que não seja a produção toda, mas pelo menos as fases finais do processo produtivo, e conseguirmos produzir conforme, ou pelo menos as últimas fases, conforme os consumidores forem precisando, nós podemos dar passos importantes nesta diminuição do desperdício, não é? E aí as tecnologias digitais, mais uma vez, não só, mas as tecnologias digitais têm contributos importantes, não só na capacidade dos utilizadores customizarem os seus produtos, e agora podem ser vários níveis de customização, e portanto eu estar a produzir aquilo que quero, aquilo que preciso, e como é para mim, portanto eu não estou a produzir para stock, é uma coisa dirigida ao consumidor, com uma capacidade de fazer last mile, portanto produções, as últimas fases da produção junto aos consumidores, portanto aquela ideia de que nós afastamos a produção. Antigamente nós produzíamos aquilo que precisávamos, não é? Depois fomos afastando, não é? E agora há uma tendência de reversão, ou seja, de voltarmos a aproximar
as atividades produtivas. Hoje já se fala em urban manufacturing, portanto tem de voltar a trazer atividades de produção para as cidades, para junto dos consumidores, e depois, por exemplo, tudo aquilo que são as atividades ou as tecnologias de informação que podemos fazer em termos de cadeias logísticas, né, da aproximação da logística. E, portanto, há aqui um conjunto de tecnologias que nos permitem reduzir a questão do desperdício. Depois, na parte mais daquilo que produzimos, eu acho que os portugueses gastam demais na comida, não é? Mas isso é uma questão, mas eu não me importo nada, digo, e sou beneficiário dessa forma de estar. Na vida tem coisas boas, tem coisas más, mas para além disso há essa questão da soberania, ou seja, o quão autónomos nós somos. Mas uma vez é uma discussão que se põe também em vários materiais, digamos assim. Digamos, uma menor autonomia da nossa... Nós sabemos que não podemos ser autónomos em tudo, né, naturalmente, e, portanto, para mim o que é importante é se nós temos vantagens competitivas para trocar com outros naquilo que precisamos, não é? Ou seja, se nós fazemos coisas, se temos coisas, para trocar com outros que eles precisem, para que eu possa ir buscar lá fora e, portanto, ter sempre assegurado que tenho algum fornecimento daquilo que são as questões críticas. E eu não sou, atenção, porque eu não sou um especialista na área e, portanto, eu gosto muito de falar daquilo que sei, não gosto muito de meter nas áreas em que eu não sou especialista, mas, quer dizer, mesmo para um leigo é fácil perceber que há culturas e há produtos alimentares cujo nosso território não é adequado para os fazer, ou pela natureza do território ou pela dimensão que ele tem, não é? E, portanto, nós vamos ter que estar sempre dependentes de compras externas. A nossa capacidade para diminuir essa dependência, como eu digo, eu acho que tem essas duas vertentes, que é ver como é que nós podemos aumentar a produtividade das nossas culturas, e aí, mais uma vez, há muito a fazer, e nos últimos tempos tem-se feito muito, com a agricultura de precisão, com todo um conjunto de áreas que, naturalmente, pessoas que estão aqui irão ouvir isto sabem muito melhor do que eu, e que nós temos feito projetos nessa área, mas, portanto, aumentar a produtividade dos nossos territórios, dos nossos terrenos, e a sua diversificação, mas também, como eu digo, sem esquecer aquela primeira vertente que eu falei, por isso eu comecei, que é diminuirmos o desperdício. Porque se nós conseguimos diminuir o desperdício, naturalmente, conseguimos reduzir a quantidade de matérias-primas que precisamos para assegurar a nossa alimentação. Muito bem. Quase respondeste ao segundo anacronismo, eu não vou deixar de o colocar, mas a resposta foi muito abrangente e por isso quase respondeste ao segundo anacronismo que eu ia pôr aqui. Eu vou pô-lo de qualquer maneira porque ele abre-nos a porta para outras coisas. Um estudo americano mostrou recentemente que iriam existir em número de produções agrícolas uma diminuição até ao final do século para cerca de metade. E esta metade correspondia também a uma diminuição drástica do solo arável e do solo cultivado. Ao mesmo tempo, nós assistimos a um crescimento da população mundial que se estima que ainda este século vai ultrapassar os 10 mil milhões. Como é que se alimenta mais gente com menos terra disponível, por um lado, e por outro lado, que papel podem ter os alimentos do futuro, a substituição, por exemplo, da proteína animal, estou a lembrar-me, por exemplo, da proteína do inseto, mas do plant-based e de muitas outras coisas, mas como é que estes alimentos do futuro podem ser, como diz a Slow Food, justos, limpos e bons, e por isso não afetar a nossa felicidade futura. Tu e eu somos dos que nos preocupamos com isso, tenho a certeza absoluta. Sim. Mais uma vez, falando apenas do bocadinho dessa questão que eu tenho algum conhecimento, que ela é muito abrangente também, e tem áreas que eu não domino. Mais uma vez, eu vejo 3 ou 4 possibilidades, que é aumento da produtividade, como é evidente, é produzir, conseguir tirar mais dos solos que temos, mesmo que eles diminuam, portanto eu consegui tirar mais do solo disponível, mesmo que ele diminua eu consegui tirar mais. A questão do consumo e dos desperdícios. E depois, eu ainda tenho fé na humanidade. E eu, nestas coisas, quando perguntam, por exemplo, o que é que eu acho que vai ser o futuro da robótica e da inteligência artificial, o impacto que isso vai ter,
Quer dizer, desculpa-me, eu vou ser muito franco, quer dizer, há muitos consultores e muitos especialistas a dizer, eu queria manifestar a minha, digamos, muito sincera e muito modesta, a dizer, pá, eu não faço ideia nenhuma e tenho dúvidas que alguém possa prever isso globalmente. Pode haver em nichos, sim, em aplicações, sim, é possível prever o que é que vai acontecer, sim, globalmente. E, portanto, quando eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, tenho por hábito olhar para trás, olhar para a história. E o que eu tenho visto historicamente é quando a humanidade, primeiro, quando há estes saltos tecnológicos, normalmente acabamos no fim com mais empregos que o que tínhamos antes, são empregos diferentes, podem ser empregos diferentes em sítios diferentes, mas globalmente o emprego tem aumentado sempre, não tem, cada vez que há um salto destes tecnológicos, vamos perder a gente depois chega ao fim e vê que há mais empregos, globalmente. Dois, quando a humanidade é confrontada com desafios desta monta, não é? A sua imaginação e a sua capacidade de inovar vem ao de cima, não é? Como eu disse, inovar, eu costumo dizer também, inovar e colaborar são duas atitudes anti-natura, ou seja, a gente só inova e só colabora quando é obrigado. Se eu puder fazer as coisas sozinho, eu faço sozinho, não vou colaborar, que é mais difícil. E se eu puder viver a minha vida tranquilo, sem inovar, também é melhor não inovar, que dá trabalho, uma chatice, é arriscado. E, portanto, é quando nós temos estes desafios, como eu disse há um bocado, quando a indústria, nomeadamente a indústria do agroindustrial e florestal, foi confrontada com desafios externos e internos de necessidade, é que ela se começou a transformar. Eu tenho confiança que o ser humano, a humanidade, vai ser capaz de, perante esses desafios, de encontrar soluções alternativas, referiste-se a algumas, proteínas alternativas, e haverá outras, para encontrar uma forma de nos proporcionar vou chamar assim, os nutrientes necessários para sobrevivermos. Se vão ser tão saborosos como um bife, ou uma dourada grelhada, ou um arroz de lavagante, já tenho algumas dúvidas, mas que teremos os nutrientes para sobrevivermos, sim, naturalmente sempre como tem acontecido, infelizmente, historicamente, mas é assim, com desequilíbrios nas várias zonas do mundo, não é? Com uns com mais, outros com menos, mas globalmente temos sido capazes de encontrar respostas para os desafios que vamos enfrentando, às vezes criando problemas e outros desafios futuros, mas isso tem feito parte da evolução da humanidade. Muito bem, nós infelizmente estamos com o tempo a escorrer muito rapidamente, tão rapidamente como esta crescência da inovação tecnológica e da inteligência artificial, mas eu queria ainda colocar o terceiro anacronismo, que tem a ver com a demografia e com as preocupações que a demografia nos traz. Nós somos o segundo país europeu com menos desempenho demográfico, positivo, claro. A Europa está numa crise demográfica grande e o que notamos, por exemplo, na agricultura e no turismo, é uma falta grande, aqui em Portugal, de recursos, eu já não diria qualificados, mas convenientes para o desenvolvimento destes dois setores que estão para dar um exemplo muito pragmático, foi dramática a última vindima no Douro, dizem as grandes empresas que lá estão. E por isso a questão também é um bocadinho esta. A população mundial, no entanto, como referimos há pouco, cresce. Mas cresce precisamente nas zonas mais pobres e onde o sistema educativo e de conhecimento não consegue promover a qualificação destas novas pessoas que nascem. E por isso o anacronismo nós podemos ficar no final com muito mais gente desqualificada a depender de muito menos gente qualificada. Como é que isto se resolve, esta questão demográfica? A questão demográfica tem várias vertentes. Tem a questão do envelhecimento da população, e isso é um desafio para a sociedade, mas é uma oportunidade muito grande para a área digamos, dos produtos alimentares, porque naturalmente, quanto maior é diversificada a população e sobretudo nessas fases mais difíceis, mais especial, ou mais atenção, mais customizada, para usar a palavra que usei há bocado, a alimentação pode e deve ser, e portanto isso cria oportunidades de mercado para o aparecimento de novos produtos, novos serviços, que o setor agrícola e o setor do turismo já estão
atualmente a aproveitar e haverá muito mais oportunidades no futuro. E ponho outro problema que referiste e que eu gostaria de mostrar com um bocadinho mais de tempo, que é a questão dos recursos humanos qualificados. Vou chamar-me qualificados, sendo qualificados no sentido de preparados para as funções que são necessárias. E diria, começamos a falar de agroindústria, enfim, outros setores, eu diria que nós temos basicamente dois tipos de funções que têm desafios de natureza diferente. Que são as funções, vou chamar mais manuais. Apanhas, por aí fora, que me referiste. E já agora, isto não é o que eu vou dizer, não é nem de longe, nem de perto, uma especificidade nem no setor agrícola, nem no setor agroindustrial, é totalmente transversal. Ou seja, há um conjunto de atividades de natureza mais manual, mais braçal, vou chamar assim, que hoje as empresas não conseguem encontrar pessoas disponíveis para fazer essas atividades, pelo menos de uma maneira fácil. E, portanto, hoje nós temos muitos setores e muitas empresas a pedir soluções robóticas, portanto, já não é uma preocupação de vêm os robôs e vão substituir as pessoas, vão para o desemprego, não, vão vir os robôs, porque senão não há nada, não posso dizer ninguém, não há nada para fazer aquelas atividades, não é? Portanto, hoje há uma procura brutal e um interesse brutal de um conjunto muito alargado de empresas e de setores pela área da robótica cada vez mais flexível, mais inteligente, não são aqueles robôs fechados numa gaiola a fazer atividades muito standard, são robôs flexíveis, inteligentes, com capacidade de trabalhar lado a lado com os humanos, portanto, mas há essa necessidade de soluções que permitam substituir as pessoas naquelas atividades que elas já começam a ter dificuldade em fazer ou não querem fazer. E depois temos um problema de recursos humanos nas áreas mais qualificadas, nomeadamente nas áreas de engenharia, nas áreas de conhecimento, na área do digital, por pura e simplesmente falta de pessoas, não é? Os desafios, quer dizer, a transformação é tão grande que não há pessoas que cheguem neste momento no mercado, e é no mercado global. Portanto, hoje em dia é um mercado global, portanto, é um problema. E nós vamos estar a competir por esses recursos humanos não é na Europa, não é na Península Ibérica, é global, porque hoje também com as tecnologias digitais, como sabemos, eu posso ter uma pessoa a trabalhar para mim na Índia, na China, nos Estados Unidos, seja onde for, e portanto as grandes multinacionais, as grandes empresas fazem sourcing dos seus recursos humanos hoje globalmente, e portanto nós já nem precisamos, já nem é um problema dos nossos jovens saírem do país, eles já são contratados cá, mantendo-se cá, a receber salários próximos dos internacionais, iguais ou próximos dos internacionais, e é com isso que as empresas portuguesas vão ter que concorrer. E, portanto, a minha maior preocupação é, o esforço de formação que vai ser necessário nos próximos anos é tão grande, que aquela abordagem mais tradicional que nós tínhamos, de que isso era uma responsabilidade do Estado, e que as empresas depois beneficiavam desse esforço, acabou. Não é possível. Muito gostado, muito rico fosse, muito esforçado, não é possível. Portanto, as empresas vão ser obrigadas a assumir muito maior protagonismo na formação dos recursos humanos, e isso já está a acontecer mesmo em Portugal. Por outro lado, como eu digo, esse esforço é tão grande que nós vamos ter que, as nossas empresas, como vão ter que competir com empresas que vão fazer só... Portanto, o que aconteceu com a globalização dos produtos está a acontecer agora com a globalização do mercado de trabalho. As nossas empresas vão ter que concorrer pelos recursos humanos com outras e para isso vão ter que aproximar os salários do que as outras pagam, porque senão não há políticas... Aqui não há políticas públicas, isto vai acontecer. Então, eles vão ter que começar a competir pelos recursos humanos no mercado internacional. Para isso vão ter que ser capazes de pagar salários próximos, mais coisa, menos coisa, mais benefício, aqui o sol e o vinho, a comida, mas vão ter que competir, e eu só vejo uma hipótese de competir, pagar salários mais elevados, que é gerar mais valor acrescentado. E eu só vejo uma hipótese das empresas gerarem mais valor acrescentado, que é através da inovação, de outras formas também, mas uma das principais é a inovação, como eu digo, pode ser tecnológica ou não tecnológica, mas é a inovação, e portanto, daí aquilo que eu disse, que é hoje uma necessidade, um fator competitivo distintivo das empresas, portanto, que é a inovação, ela vai ser, por questões de mercado, ela vai ser ainda mais importante pela questão dos recursos humanos, porque se as empresas não fizerem um upgrade grande
do nível de valor acrescentado dos seus produtos, dos seus serviços que produzem, não vão conseguir gerar valor para pagar salários competitivos e não gerando valor para pagar salários competitivos. Vão perder os recursos humanos mais qualificados e, conforme os perderem os recursos humanos mais qualificados, vão definhar, vão ficar em atividades mais simplistas, mais pobrezinhas, ou vão mesmo, e eu não tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer, vão mesmo fechar por falta de recursos humanos. Muito bem, foi uma conversa muito boa. Ficamos a conhecer este engenheiro pragmático, muito dedicado às questões do conhecimento e da tecnologia, que nos resolveu de uma forma muito prática os nossos anacronismos todos, que não tem medo da inteligência artificial e da evolução tecnológica, não acha que isso possa ser uma ameaça para o humano, e que me pareceu sugerir que antes de termos de gostar da crocância de um gafanhoto, talvez seja de nos deliciarmos ainda com um bom bife à portuguesa ou um bacalhau assado. E com isto me despeço, agradecendo muito ao José Carlos Caldeira por esta intervenção tão valiosa que nos trouxe e sugerindo a todos que continuem atentos aos nossos webinars. Nós estamos neste princípio de verão a terminar este programa da promoção da iniciativa empresarial. Estejam atentos, voltaremos com mais convidados. Muito obrigado a todos.